Dando prosseguimento a mais um vídeo do projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Esse projeto que, como vocês já sabem, se propõe a fazer uma crítica profunda e completa da obra do Espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier. A gente pretende mostrar nesse projeto, analisando toda a obra, que André Luiz contradiz Kardec. E para isso, nós vamos analisar capítulo por capítulo do livro Nosso Lar. Antes de iniciar na obra, nós estamos aí numa longa introdução para fundamentar tudo aquilo que a gente vai analisar quando a gente entrar na obra, para que haja uma base muito bem colocada para as nossas reflexões, para que a gente possa mostrar da onde partiu os nossos argumentos. E, claro, serão sempre argumentos que procuram se basear na obra de Kardec, na obra completa de Kardec. O que nós vimos até aqui nesta introdução? A gente viu na primeira parte da introdução a gente mostrando textos de Kardec para responder a pergunta: podemos criticar uma obra? A segunda parte, a gente mostrou textos onde Kardec ensina como fazer uma boa crítica e fala sobre o que é criticar. Na terceira parte dessa introdução, nós analisamos a questão da fascinação, da obsessão, que é um dos pontos mais importantes do projeto. Na quarta parte desta introdução, nós tratamos dos guias espirituais, de como o Espiritismo vê a relação entre nós, encarnados, espíritos imperfeitos, com os espíritos superiores, os anjos de guarda ou guias espirituais, como eles nos protegem, mas ao mesmo tempo como eles permitem que a gente passe pelas provas que é necessário que a gente passe, mostrando que mesmo pessoas missionárias, caridosas, por não serem perfeitas, elas estão sujeitas a serem enganadas por maus espíritos, por espíritos enganadores. Agora, nessa quinta parte, nós já estamos caminhando para o final dessa introdução, então está muito perto da gente começar a analisar a obra. Nós estamos há praticamente um ano nessa introdução, semanalmente. Essa quinta parte da introdução, nós vamos analisar os critérios para algo ser considerado espiritismo. Quando nós temos alguma ideia, alguma teoria, alguma proposta, como que a gente faz para saber se isso é ou não é espiritismo? E claro, como a palavra espiritismo ela foi usada de diferentes maneiras por diversos autores ao longo da história, a gente tem que especificar que nós estamos nos referindo daquele espiritismo que está nas obras de Kardec. Por isso nós usamos a expressão espiritismo kardeciano, kardeciano ou kardecista, no sentido de que é o espiritismo desenvolvido ali, nas chamadas 23 obras fundamentais que Allan Kardec nos deixou. Então, como nós estudamos e defendemos e entendemos que essa é a melhor proposta, essa é a única boa ciência feita sobre os espíritos, é a mais completa, a mais coerente, e não existe nenhuma que se aproxime, mesmo que use o nome espiritismo, para nós, aquelas obras que não concordam ou que contradizem a obra de Kardec não fazem parte desse espiritismo, que a gente chama de espiritismo kardeciano, por, como nós dissemos, estar nas suas 23 obras. Que é o que a gente vai procurar mostrar no projeto, que as obras do André Luiz, elas contradizem pontos fundamentais desse espiritismo kardeciano. Agora, como eu faço para saber quando algo é esse espiritismo?
Comumente as pessoas costumam dizer, bom, o espiritismo é a doutrina dos espíritos, mas quais espíritos? Qualquer espírito? Basta qualquer espírito falar para que o que ele diz seja considerado espiritismo? Será que é isso? Evidentemente que não. Há critérios e esses critérios precisam ser respeitados. O que a gente vai estudar um pouco é quais são esses critérios que Kardec deixou nas suas obras para que algo seja considerado espiritismo. É por não entender esses critérios, ou nem mesmo por saber que há esses critérios, que há uma confusão no movimento espírita. O movimento espírita, ele acha que se o espírito falar alguma coisa, ou se o espírito falar coisas que estejam próximas ao que está nas obras de Kardec, isso já basta para ser algo bom ou algo que está de acordo com o espiritismo das obras de Kardec, mas não é assim. Esse é um ponto-chave. A gente precisa entender como que Kardec fez para considerar algo parte da teoria espírita. Justamente porque a gente vai analisar uma obra que a esmagadora maioria do movimento espírita pensa que é espiritismo, tal qual as obras de Kardec, que é a obra Nosso Lar. Porque elas não entendem esses critérios ou desconhecem esses critérios e, portanto, elas nem param para analisar que a obra Nosso Lar não respeita esses critérios. Por isso que ela não pode ser considerada esse espiritismo das obras de Kardec. Ela pode ser considerada outra coisa. E também, no nosso entendimento, essa outra coisa é pior em vários sentidos do que aquilo que está na obra de Kardec. Então a gente precisa entender isso. Quais são esses critérios? E Kardec deixa esses critérios. E para começar a analisar esses critérios, nós vamos estudar de maneira completa um conhecidíssimo texto de Kardec, conhecidíssimo do movimento espírita, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o famoso texto sobre o controle universal do ensino dos Espíritos, tão falado no meio espírita e, como não é diferente da grande maioria dos assuntos, o movimento espírita faz grande confusão com esse assunto. É muito interessante que muitas pessoas que apoiam a obra do André Luiz vão tentar usar o controle universal para referendar, para apoiar e defender a obra do André Luiz. E a gente vai ver que, ao entender o controle universal que está nas obras de Kardec, justamente a gente vai entender por que André Luiz, na obra Nosso Lar, ele não pode ser considerado espiritismo. Então, na verdade, é o contrário do que muitas pessoas pensam, porque elas leem mal ou mal leem. Então, vamos tentar entender o que é esse controle universal, como ele funciona, tentando desmistificar algumas conclusões que são feitas, analisando mais no detalhe o texto. É um texto longo, nós vamos levar aí vários vídeos, mas iniciamos assim a quinta parte dessa introdução. Como a gente já disse, estamos perto de começar a leitura da obra em si. Então vamos lá. O texto do controle universal dos espíritos, ele está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 2 da introdução, que tem um título chamado Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Diz então Kardec, nesse texto, abre aspas, se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mísero acreditar sob palavra naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações, conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. Então vejam
que Kardec começa mostrando a diferença de um conhecimento puramente produzido por um homem e também um conhecimento ditado pelos espíritos apenas para um homem. Nós temos duas situações aqui. E ele vai mostrar dois problemas neste caso. Porque se eu tenho um homem unicamente produzindo conhecimento, por melhor e mais inteligente que esse homem possa ser, todos os seres humanos na Terra, neste mundo de espíritos imperfeitos, em sua grande maioria, nesse mundo de provas e expiações, nós não detemos a verdade completa e absoluta. Ninguém consegue saber tudo, conhecer tudo, explicar tudo. Há uma limitação de capacidade de entender, de conhecer e de explicar. Então, o conhecimento puramente de uma pessoa só, ela teria que enfrentar o problema da limitação humana. E evidentemente que eu teria, como consequência disso, uma doutrina incompleta e falha, justamente porque ela foi produzida por um ser que é incompleto e falho no sentido de que ele não sabe tudo. Então é por isso que o conhecimento produzido pela humanidade, quando a gente teve um teórico só, a gente sempre teve uma teoria incompleta e com alguns equívocos. Isso é natural. Mas eu também tenho, quando ele coloca a questão, bom, alguém poderia raciocinar assim, tudo bem, então um único homem ele é limitado. Mas e se os espíritos, no seu conjunto agora, eles, no seu conjunto, transmitissem o conhecimento a um único homem? Então aqui eu colocaria, eu eliminaria o problema da origem do conhecimento, que agora não é a cabeça de um único homem, são um grupo de espíritos. Eu posso atribuir a espíritos altamente evoluídos. Então o conhecimento está garantido, tem mais profundidade, tem menos chance de erro, vai ser uma teoria mais completa. Mas se ela é ditada a um único homem, a um único médium, aí Kardec mostra, bom, e aí eu tenho o primeiro problema, como garantir que realmente aquilo que está sendo dito para esse homem, esse único homem, se realmente aquele conhecimento procede de um conjunto de espíritos bem capacitados. Porque se eu não tiver como garantir isso, eu caio no primeiro problema, a limitação. Porque se vier da cabeça de um ou de poucos limitados, a teoria não tem garantia, não tem força, ela vai necessariamente ser mais frágil, mais incompleta, ter equívocos. Então, o primeiro problema seria eu garantiria a origem que realmente veio de um grupo de espíritos. Mas o segundo problema, Kardec analisa com muita sabedoria, seria a questão de como esse único homem vai atingir o mundo inteiro. Veja que Kardec está raciocinando aqui num século XIX em que a gente não tinha telefone, muito menos internet. Para que um único homem conseguisse divulgar o conhecimento para todo o mundo, para que ele fosse conhecido, estudado, seguido e formasse em volta dele uma unidade, um convencimento e não houvesse divisões, entendimentos diferentes, veja, isso seria impossível. Mas mesmo hoje, quem sozinho, por melhor que fosse a fonte, a origem do seu conhecimento, mesmo hoje com toda a tecnologia que a gente tem, ela vai sozinha conseguir atingir o mundo inteiro e ter uma unidade mundial sólida,
onde não tenha divisões, diferenças, objeções. O próprio bom senso natural das pessoas é levado a sempre ver se tem mais pessoas pensando a mesma coisa, raciocinando, entendendo, acreditando, seguindo, praticando. É uma questão de inteligência natural, esse chamado bom senso que qualquer ser humano tem. Se eu tenho uma só pessoa falando, é natural a dúvida, a desconfiança. Então vejam que ele mostra esse problema. Se o Espiritismo tivesse vindo assim, ele teria todos esses problemas que a gente acabou de citar. E, portanto, ele perderia o nível de autoridade e de controle. Porque autoridade e controle estão ligados. Para algo ter autoridade, ele precisa ser muito bem realizado, feito, provado, estabelecido. Ele tem que ter várias garantias. E essas garantias também passam pela coletividade. Vejam, a gente estabelece isso para qualquer coisa na nossa vida, em sociedade e no mundo. Quando há muitas pessoas usufruindo, pensando, praticando alguma coisa e obtendo bons resultados, essa coisa tende a ter mais sucesso, mais autoridade, ser mais buscada. E evidentemente que para atingir esse patamar de autoridade, eu tenho que ter um nível de controle, ou seja, eu tenho que ter bons critérios, boas bases para atingir essa autoridade. Então, como esse item é sobre a autoridade da doutrina espírita, Kardec está mostrando que se o espiritismo fosse dessas duas maneiras que ele coloca, através de um único homem, ou vários espíritos, mas ditando através de um único homem, ele começa a perder o nível de autoridade e de controle. Porque se eu tenho só uma pessoa, os critérios para avaliar o valor, a profundidade, a eficácia, a qualidade daquela coisa, quando eu tenho uma pessoa só analisando, o controle ele fica mais frágil. E, portanto, também perde em autoridade. Porque, afinal de contas, é a fruto de uma cabeça só limitada. E ele vai mostrar, bom, o Espiritismo não foi criado assim. Então, o Espiritismo já começa a se destacar por não ter nascido e se desenvolvido dessa maneira. Ele começa a ganhar autoridade ao mostrar como que ele surge, como que ele nasce. Quando o Espiritismo afirma alguma coisa, por que o Espiritismo tem um valor maior que as outras opiniões? O que, que determina uma pessoa dizer assim, eu vou ouvir e seguir e praticar o Espiritismo? Qual a diferença e a vantagem ou a superioridade da teoria espírita para as demais teorias? Isso vai estar baseado, essa autoridade vai estar baseada em como ela surgiu, como ela foi feita, qual a sua estrutura, a sua base. E aqui Kardec já começa a mostrar que ele, ao não nascer dessas duas maneiras que ele citou, ele já ganha pontos. Ele já vai mostrando a sua força. Porque ele vai ser criado de uma maneira que poucos conseguiram fazer teorias assim. E essas teorias que foram desenvolvidas assim, elas têm mais força, elas têm mais credibilidade, elas têm mais eficácia, elas têm mais autoridade. Então, o Espiritismo faz parte desse grupo seleto de teorias que ela nasceu de uma maneira especial e isso dá autoridade para o que ela fala, quando comparado com outras falas. Vejam que importante isso. E às vezes, nós mesmos espíritas, a gente diminui o espiritismo ou a gente abraça outras teorias, achando que o espiritismo é mais fraco, e a gente não sabe, por ignorância, que na verdade o espiritismo é mais forte, tem mais credibilidade, força, autoridade. Porque a maneira como ele foi construído, como chegou até ele,
É uma maneira rara e que faz dele algo muito forte. Vamos prosseguir. Segue Kardec no texto, abre aspas. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível. Pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descedentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Agora, então, Kardec apresenta como surgiu o Espiritismo. A gente viu no outro parágrafo ele dizendo como não surgiu e as limitações daquelas outras maneiras de surgir. Agora ele mostra como surgiu o Espiritismo e mostra a vantagem e a força disso. E é impressionante as características de como é que o Espiritismo vai existir para nós. É impressionante porque ela é única. E isso dá a sua autoridade e também comprova a sua origem. Porque vejam que Kardec sabiamente diz, quis Deus. Então o Espiritismo, ele é da vontade divina. O Espiritismo está assentado nas leis do universo, nas leis da natureza. As únicas que são eternas, as únicas que são verdadeiras. Isso é algo muito especial, porque não se trata de uma vontade humana, falha, sistemática, limitada. Ela é fruto do próprio progresso, que é uma das leis da natureza. Ela é fruto da própria ação divina. E que o modo como ela surgiu, o modo como ela se desenvolveu, o modo como ela sobrevive e o conteúdo que ela traz provam essa origem. Por isso a autoridade máxima do Espiritismo. Esse Espiritismo, evidentemente, das obras de Kardec. E aqui ele mostra que a revelação espírita chegou aos homens por um caminho mais rápido e autêntico. Então eu tenho a vantagem da velocidade, que as outras formas não tinham, porque ela consegue atingir o mundo todo instantaneamente. E mais autêntico porque todo o mundo vai recebê-la ao mesmo tempo. Todo mundo vai poder prová-la ao mesmo tempo. Eu mesmo posso ter acesso à veracidade daquilo que o Espiritismo está dizendo. Eu não preciso simplesmente confiar em outras pessoas, mas eu mesmo posso fazer parte do processo daqueles que provam a teoria. Então vejam que coisa especial
e que autoridade que dá isso para essa teoria. Porque ela não vai ser fruto de uma cabeça só, e ela vai ser do mundo todo. Então eu ganho em velocidade e em autenticidade. E aí ele diz que Deus incumbiu os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda a parte sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Então a grande força do espiritismo é que ele é mundial. Todo o planeta Terra recebeu os espíritos, as suas manifestações, o processo da mediunidade, a conversa com os espíritos ensinando, falando, opinando, o mundo inteiro, sem privilégio. Então não foram pessoas especiais, não foi um grupo seleto, alguém que tivesse que ter algum tipo de requisito, alguma classe econômica ou intelectual, ou pessoas de um país só. Todas as pessoas, das pessoas mais ignorantes às mais sábias, das pessoas mais imorais às mais moralizadas, homens, mulheres, crianças, todos os profissionais, todos os países, todas as culturas. A ninguém o privilégio. Então é todo mundo recebendo a mesma coisa. Provando por si mesmo, ouvindo por si mesmo, ao mesmo tempo, no mundo inteiro. E a gente vê isso analisando as obras, as revistas e os jornais do século XIX. E a maior obra de todas, que é a Revista Espírita, comprova isso. Onde Kardec prova que isso estava acontecendo no mundo inteiro. Não só entre os intelectuais, mas nas pessoas mais simples, mais pobres, até os palácios, até os acadêmicos, os cientistas. Pessoas de diferentes níveis de moralidade, desde criminosos até pessoas altamente éticas. Então, isso dá a credibilidade, a força, a rapidez do Espiritismo. Por isso que o Espiritismo, ao ser lançado, o Espiritismo alcançou o mundo todo em pleno século XIX, com pouca tecnologia, em pouquíssimo tempo. Enquanto a gente vê grandes teorias que atravessaram a história, precisaram de séculos. Justamente por causa disso, porque todos estavam recebendo. Aí ele coloca uma questão lógica muito interessante. Um homem pode ser ludibriado, pode se enganar a si mesmo. Agora, milhões de criaturas vendo a mesma coisa, isso é mais difícil. Imagina que a gente tem uma pessoa vendo um determinado objeto e relatando o que ela está vendo. É evidente que quanto menos pessoas, a chance de deixar escapar alguma coisa é maior. Agora, se eu tenho milhões de pessoas vendo a mesma coisa, é muito difícil, praticamente impossível, que algo escape. Pois foi assim. Nós tínhamos, no século XIX, milhões de pessoas praticando o espiritismo e recebendo os espíritos nos seus lares. Milhões. Então, era praticamente impossível que não fosse notado e que a teoria não fosse comprovada. Por isso ele diz, constitui isso uma garantia para cada um e para todos. É uma garantia. Porque agora você tem um objeto, um produto, usando, evidentemente, a ideia de produto metaforicamente, né? Mas
na ideia de que é algo que eu posso usufruir, usar, que é a teoria espírita, eu tenho algo que milhões de pessoas provaram. Então a garantia é maior. Vejam que as ciências do mundo são muito parecidas, porque é algo que pessoas do mundo inteiro estudam, analisam, obtêm os mesmos resultados, elas realizam os mesmos testes. Então isso dá uma garantia de que aquilo é seguro, é eficaz, dá resultado. O espiritismo é a mesma coisa. É uma garantia essa maneira como ele funcionava, por uma questão muito lógica, como ele está colocando aqui. Milhões de pessoas no mundo inteiro ao mesmo tempo fazendo e ouvindo a mesma coisa. A chance de eu extrair daí a verdade e uma unidade é muito maior. E isso acontecia. Vejam que é lógico pensar nesse resultado, nessa autoridade, nesse controle, e ao mesmo tempo as obras de Kardec, enquanto obras documentais, provaram que isso aconteceu. Porque ali Kardec relata jornais do mundo inteiro, inclusive jornais que não eram espíritas. E o próprio sucesso das obras de Kardec provam isso também. Então eu tenho a prova factual e eu tenho a racionalidade simples de entender da autoridade do espiritismo. Mas aqui, agora, ele vai mostrar algo que só o espiritismo tem. Que é uma segunda garantia. Não é só a garantia na qualidade da teoria e em poder provar a teoria, mas é a qualidade da segurança da fonte de onde emana a teoria. Porque, como ele diz, eu posso fazer desaparecer homens, mas eu não consigo no mundo inteiro proibir ou fazer com que as pessoas não pratiquem a mediunidade. Eu não consigo exterminar a humanidade. Ele dá o exemplo, se eu queimo os livros, imagina que se eu queimasse os livros, se é impossível, mas mesmo se eu conseguisse prender ou eliminar os médiuns, mas e os espíritos que não são atingidos pelas coisas materiais? Não tem como prender um espírito, matar um espírito, proibir um espírito. Então a fonte que provoca as manifestações e traz as informações que vão compor a teoria espírita, elas não são desse mundo. E, portanto, elas são impossíveis de ser atingidas, eliminadas ou proibidas. Então vejam a força, a exclusividade do espiritismo, porque ele está no mundo inteiro, ao mesmo tempo, para milhões de pessoas, provando os fenômenos, ouvindo a teoria, e essa fonte ainda é de seres que não desaparecem e não podem ser eliminados. Eu tenho a maior autoridade possível para uma teoria. E isso aconteceu, como a gente falou, isso está provado pelos documentos históricos. Vejam a força daquilo que o Espiritismo disse. Para que a gente já comece a tentar pensar o seguinte: se outra teoria vem e diz algo diferente do Espiritismo, existe alguma teoria que de perto tenha essa origem? Portanto, como as outras não têm nem de perto essa origem que ele está colocando aqui, o Espiritismo segue sendo a mais completa e bem feita teoria sobre os espíritos e, claro, suas consequências filosóficas e morais. Aquilo que o Espiritismo diz e ensina que é o seu objeto, não existe nem de que a gente possa imaginar, nem algo que se aproxime desse nível de autoridade e de controle que o Espiritismo teve.
Outro raciocínio surge desta fala, é que se algo quiser se dizer parte integrante do espiritismo, ela tem que ter o mesmo nível de controle e de autoridade. Então vejam como aqui está estabelecido o critério, ele é exclusivo, único e riquíssimo e altamente de qualidade. Portanto, se não tiver esse nível, ela não pode se incorporar ao espiritismo. Então vejam a força do espiritismo e o quanto é difícil eu conseguir colocar algo aí nessa doutrina, porque tem que atender a um alto padrão de critério. Vejam que só nessas pequenas reflexões que nós estamos dizendo, você que está me ouvindo já está percebendo que é por isso que o que veio antes e o que veio depois de Kardec não tem a mesma qualidade, a mesma autoridade, o mesmo controle, a mesma riqueza, a mesma força. Basta que você veja como que aquela proposta surgiu e compare como o espiritismo surgiu. Você vai ver que não chega nem perto. Segue Kardec falando, abre aspas, são, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação, com auxílio dos inúmeros médiuns que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Qualquer que fosse a classe a que pertencesse, tal intérprete houvera sido objeto das prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado. Ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. O espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente, nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Senhoras e senhores, mais uma vez eu repito algo que quem está me acompanhando sabe que eu digo. A gente poderia parar aqui e ficar um mês só nesse parágrafo refletindo. A profundidade e o alerta que Allan Kardec está fazendo e que o movimento espírita não entendeu ou nem leu. Isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra mais vendida, né? Mas aí as pessoas abrem um acaso, né? Ou nem leem a introdução. Kardec vai mostrar, bom, se o Espiritismo tem toda essa força que ele mostrou, se eu fizer algo diferente disso, eu perco a força. Então, não é inteligente, se eu tenho algo de uma potência e de uma qualidade máxima, qual o sentido de eu fazer uma outra coisa pior? Evidentemente que eu vou perder em qualidade, vou perder em autoridade. Então eu preciso entender a força dele, justamente para entender esse é o melhor jeito. É o jeito mais rico, é o melhor controle e é a maior autoridade. Como o movimento espírita não entendeu isso, ele quis fazer de outro jeito. E aí perdeu a autoridade, perdeu o controle. E aí a gente viu tudo que foi acontecendo com o movimento espírita. Esse é o cerne da questão. Primeiro ponto que ele coloca aqui, a vantagem de ter espíritos no mundo inteiro através de médiuns no mundo inteiro. Essa é a característica básica da força do espiritismo. E ele chega a dizer, se isso se transformasse em apenas um médium, Kardec mostra, isso é perder, isso é ruim. Não é o contrário. Foi exatamente o que o Brasil fez no século XX. Restringiu a mediunidade e colocou nas costas de um único médium o responsável por receber o ensino dos espíritos.
Mas vejam, Kardec está dizendo aqui, se tivesse havido unicamente um intérprete, que é o médium, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Olha que coincidência, e vejam que isso aqui contém ironia, né? Foi exatamente o que aconteceu. Quando a gente transformou o espiritismo num médium só, o espiritismo sumiu do mundo. Se tornou uma crençazinha de quarta ordem num país subdesenvolvido. Mas Kardec já alertou para isso aqui. Então eu não posso restringir as manifestações espíritas para um único médium. E ele diz mais, para um único país, ou para partido, ou para classe social. É um erro. Escutem, espíritas. A gente fez exatamente a contramão do que Kardec disse que era a força do espiritismo. Logo, eu enfraqueci. Logo, está explicado por que o espiritismo quase que sumiu do mundo. Porque a gente fez aquilo que Kardec disse que se fizesse, sumiria. Veja o que ele diz. Não, o espiritismo não tem nacionalidade. Os espíritos se comunicam a todos os povos e todas as seitas. Então o espiritismo não pode ser uma religião que compete com as outras, porque os espíritos eles falam para todas. O espiritismo não pode entrar em debates políticos, porque o espiritismo fala para todos. Não é uma classe de doutores, intelectuais, filósofos, acadêmicos que serve o espiritismo, porque ele é para todos. Não é só para ricos ou só para pobres, é para todos. Não é para um país só. Não tem o menor sentido a obra Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que veio depois pelo mesmo médium de Nosso Lar. Porque o espiritismo não tem nacionalidade, como se o Brasil fosse um país escolhido, especial. Isso é um absurdo, isso é um erro, isso é contrariar o que esse texto está dizendo. E isso é empobrecer o espiritismo como empobreceu. Isso é um crime intelectual. Vejam o mal que essas obras fizeram, porque elas vão na contramão justamente do que Kardec estava dizendo, que era a força do espiritismo. E ele diz que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos. Essa é a força do espiritismo. A força do espiritismo não é eu academizar, intelectualizar no sentido filosófico e acadêmico, deixar que pessoas altamente estudadas tomem conta do espiritismo e produzam livros. Não são nem esses vídeos que a gente está fazendo aqui. Isso é secundário. A força do espiritismo é que todo mundo do século XIX, qualquer pessoa, o texto está dizendo, não sou eu, recebia instruções de parentes e amigos. Recebiam os espíritos superiores, os anjos de guarda. Todos ouviam os espíritos e conversavam com os espíritos ao mesmo tempo, no mundo inteiro. A partir do momento que eu mudo isso, eu restringo e eu perco a autoridade. E perco o nível do controle. E ele diz, se não se mantivesse em terreno neutro, então ele está mostrando, se não ficar assim, vai alimentar dissensões. Adivinha o que aconteceu? Dissensões. O movimento espírita rachou em dezenas de pequenos grupos, perdeu força e sumiu. Se a gente lê a história desde o pós-Kardec, o que os espíritas fizeram e o que foi feito no Brasil, está explicado porque o espiritismo perdeu força. Porque estão e seguem fazendo diferente de Kardec. As pessoas fazem achando que estão fazendo grande coisa, mas estão fazendo o pior. A gente tem que parar de fazer o que a gente acha melhor e a gente tem que fazer o que Kardec recomenda. A gente tem que fazer com que o mundo inteiro, de novo, pratique a mediunidade ao mesmo tempo. E parar de dizer que o espiritismo é de um país, parar de fazer do espiritismo uma religião que compete com as outras, porque ele fala com todas, parar de tratar de questões que dividem e voltar para a unidade. Cumpre seja assim para conduzir os homens à fraternidade. Olha, ele está dizendo, é o único caminho.
Não adianta a gente ficar fazendo palestra na casa espírita, falando sobre o amor, escrevendo livro, psicografando romance, gravando vídeo, gravando cursinho. Isso não é a força máxima do espiritismo. A força máxima é voltar como era na época de Kardec. Está nítido no texto dele. E a gente mal começou o texto. Nós continuamos no próximo estudo. Até lá.